E aí, pessoal, tudo certo? Hoje o papo é sobre unidades de medida. Sabe aquele assunto que parece fácil, mas que as bancas de concurso amam, simplesmente amam usar para criar pegadinhas e derrubar a gente? Pois é. Mas hoje a gente vai decifrar isso de vez. O nosso objetivo aqui é transformar essa confusão toda em clareza total, para dominar as conversões e garantir aqueles pontos que, no final das contas, fazem toda a diferença na aprovação. Olha só para essa questão que está na tela. Parece um quebra-cabeça, né? Mistura quilômetro com decâmetro, aí fala de metro quadrado. É exatamente assim que as bancas tentam dar um nó na nossa cabeça. Mas calma, a ideia agora não é resolver essa questão. Ainda não. A ideia é que a gente pegue todas as ferramentas necessárias para que no fim dessa aula uma questão como essa aqui vire coisa simples, bem direta. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente começa pela base de tudo, as potências de 10. Depois, a gente entra na regra principal das conversões. Aí, atenção máxima nas pegadinhas de área e volume. Vamos ver também aquelas fórmulas-chave que salvam na hora da prova, resolver uma questão real e, para fechar, um mapa mental para revisar tudo. Bem direto ao ponto, sem enrolação. Ok, vamos começar pelo começo mesmo, a base de tudo, que são as potências de 10. E olha, isso aqui não é só matemática de colégio, não. Na hora da prova, saber isso aqui é a diferença entre fazer uma conta em, sei lá, 10 segundos ou perder 2, 3 minutos preciosos. É a ferramenta para a gente simplificar aqueles números gigantes ou minúsculos e resolver tudo muito mais rápido e com segurança. E a aplicação prática disso é a tal da notação científica. Pensa nela como se fosse um jeito de arrumar a casa, de deixar os números todos padronizados. Quando a gente faz isso, aquelas contas de multiplicar e dividir, que costumam ser um terror nas questões de conversão, ficam, nossa, muito mais simples. E o melhor, a chance de errar por besteira diminui bastante. E o legal é que a regra é super simples. Olha só, um expoente é positivo? É só pensar no número de zeros. 10 elevado a 4 é o número 1 seguido de 4 zeros. 10.000. Fácil. Agora, o expoente é negativo? Aí a gente pensa no número de casas depois da vírgula. 10 elevado a menos 4? São 4 casas decimais. É só guardar essa imagem na cabeça que o processo fica bem mais intuitivo. Beleza, agora a gente vai para o coração do assunto, conversões. Comprimento, massa, capacidade, parecem coisas diferentes, né? Mas a lógica para converter as unidades delas é exatamente a mesma. Tem uma regrinha principal que, se a gente pegar o jeito, resolve a grande maioria das questões. E a nossa ferramenta principal é essa aqui, a famosa tabela de prefixos. Quilo, hecto, deca, aí vem a unidade principal, depois deci, centi e mili. O importante é saber que essa ordem não muda, e vale tanto para metro quanto para grama ou litro. Pensa nisso como uma escadinha. Cada degrau que a gente anda, o valor muda por um fator de 10. Se a gente vai para a direita, as unidades vão ficando menores. Se a gente vai para a esquerda, elas ficam maiores. Então, a regra de ouro é essa aqui, pessoal. Para converter para uma unidade que está à direita na tabela, a gente multiplica por 10 a cada passo. E para converter para uma unidade que está à esquerda, a gente divide por 10 a cada passo. Ou, para facilitar ainda mais a vida, é só andar com a vírgula. Simples assim. É basicamente essa regra que resolve quase tudo em conversão linear. Certo. Agora, atenção redobrada. É aqui que muita gente boa escorrega na prova. As bancas sabem que a gente aprende a regrinha do multiplica ou divide por 10. Então, o que elas fazem? Preparam uma armadilha justamente quando o assunto é área e volume. Vamos ver direitinho como não cair nessa. Essa imagem aqui deixa tudo bem claro. Para comprimento, que é uma dimensão só, o fator é 10. Beleza. Mas e para área? A área tem duas dimensões, né? Metro ao quadrado. Aquele 2 lá em cima não está de enfeite. Ele mostra que o fator de conversão é 10 ao quadrado, ou seja, 100. Então, para cada passinho naquela nossa tabela, a gente vai multiplicar ou dividir por 100, e não mais por 10. E a lógica continua, claro. Para volume que tem 3 dimensões, metro cúbico, aquele 3zinho lá em cima já entrega o jogo. O fator para cada passo vai ser 10 ao cubo, ou seja, 1000. Então, o segredo é esse. Olha para o expoente da unidade. Se for metro quadrado, o fator é 100. Se for metro cúbico, o fator é 1000. Essa é a chave para não errar mais. Ok, agora vamos falar de alguns atalhos importantíssimos. Além daquelas regras de conversão, existem umas equivalências que conectem grandezas diferentes. E são essas equivalências que as bancas usam para deixar as questões mais interessantes, digamos assim. Memorizar as próximas 3 é fundamental, economiza um tempo danado e garante acertos.
A primeira, e talvez a mais importante de todas, é essa aqui. A ponte que liga capacidade com volume. 1 litro é exatamente a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Ponto. Com essa informação, a gente consegue converter medidas de líquidos, tipo água ou leite, para medidas de espaço como uma caixa, de forma super fácil. E a mesma lógica vale para as medidas menores, claro. Se 1 litro é 1 decímetro cúbico, 1 mililitro, que é a milésima parte do litro, vai ser igual a 1 centímetro cúbico. Essa aqui é super útil, principalmente em questões que envolvem dosagens, remédios, recipientes pequenos. E, para fechar os nossos coringas, tem a relação entre volume e massa. Mas atenção especificamente para água. 1 litro de água pesa, ou melhor, tem a massa de aproximadamente 1 quilo. As bancas adoram, mas adoram mesmo, usar água como referência nos problemas. Então, essa equivalência aqui tem que estar na ponta da língua. Muito bem, chegou a hora de juntar todas essas peças do quebra-cabeça. A gente vai pegar agora uma questão real da Sebrasp e aplicar tudo isso que a gente viu. Vamos resolver passo a passo para ver como a teoria funciona na prática, na hora do vamos ver. A questão é essa: a gente tem um setor comercial, o IPTU é de R$ 150 a cada 10 metros quadrados. E o setor tem 0,4 quilômetros quadrados de área. A pergunta é se o valor total vai ser de 6 milhões. Bom, qual a primeira coisa que salta aos olhos aqui? A área total tem quilômetro quadrado, mas o preço está por metro quadrado. É a pegadinha clássica. Então, o primeiro passo, antes de qualquer conta, é deixar todo mundo falando a mesma língua. Vamos passar tudo para metro quadrado. Vamos lá, passo a passo. Primeiro, a gente separa os dados. A área é 0,4 quilômetros quadrados e o custo R$ 150 por cada grupo de 10 metros quadrados. Certo. Agora, o passo mais importante, converter. Para ir de quilômetro para metro, na nossa escadinha, a gente anda 3 degraus, né? Hecto, deca e metro. Só que a gente está falando de área, de quilômetro quadrado. Então, cada degrau não vale 10, vale 100. Então, a gente multiplica por 100 de novo e por 100 mais uma vez. Isso é o mesmo que multiplicar por 1 milhão. Então, 0,4 quilômetros quadrados viram 400 mil metros quadrados. Agora sim, com tudo na mesma unidade, a conta fica fácil. A gente divide a área total por 10 para saber quantos bloquinhos de cobrança a gente tem, e aí multiplica esse resultado por R$ 150. E o resultado bate certinho, 6 milhões de reais. A afirmação da banca estava correta. Perceberam? O pulo do gato não era a conta de multiplicação. O difícil, a parte que derruba o candidato, era a conversão de unidades. Acertou a conversão, o resto flui, que é uma beleza. A questão, que parecia um bicho de 7 cabeças, fica simples. E para a gente fechar com chave de ouro e garantir que tudo isso fique bem fixado na memória, vamos consolidar o que a gente viu num mapa mental. Pense nisso aqui como seu resumo final, aquela olhada rápida para revisar tudo antes de entrar na sala da prova. Então, resumindo tudo, nas regras de conversão é só lembrar dos fatores. Medida linear, fator 10. Área, com aquele 2 em cima, fator 100. Volume, com o 3, fator 1000. Nas equivalências que salvam a gente, o mais importante é a conexão de capacidade com volume. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico, 1 ml igual a 1 centímetro cúbico. E claro, o clássico da água, 1 litro de água é igual a 1 quilo. Com isso aqui na cabeça, a maioria das questões fica bem mais tranquila. E fica aqui uma reflexão. Às vezes o que separa uma pessoa aprovada de uma que bateu na trave não é saber uma fórmula super complexa de matemática, é ter atenção a um detalhe fundamental como uma simples conversão de unidades. É aquele conhecimento de base que segura todo o resto do raciocínio. Então, fica a pergunta no ar. Na sua próxima prova, quantas questões vão depender de um jeito ou de outro de saber fazer isso aqui direito? E quantos pontos essas questões valem? Dominar unidades de medida não é só sobre ser bom de conta, pessoal. É sobre conquistar a vaga. Bom, por hoje é isso. Espero de verdade que essa nossa conversa tenha deixado o assunto de unidades de medida bem mais claro. Para continuar recebendo mais aulas assim, focadas no que realmente importa para sua aprovação, não se esquece, se inscreve aqui no canal Tática Concurso e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Um abraço e até a próxima!